Olá, pessoal! Eu sou a professora Juliana e nessa aula nós vamos estudar sistemas de coordenadas. Bom, nós começamos essa aula com o teorema que se chama Teorema da Representação Única. Ele diz o seguinte: seja B, o conjunto formado pelos vetores de B1 até Bn, uma base para o espaço vetorial V. Então, para cada vetor x em V, existe um único conjunto de escalares, C1 até Cn, tais que o vetor x pode ser escrito, então, como uma combinação linear dos vetores da base dessa forma. Bom, só para dar uma ideia do porquê que, de fato, esse conjunto é único, eu vou mostrar para vocês. O que a gente pode fazer? A gente supõe que existe um outro conjunto de escalares. Então, supomos que existe um outro conjunto, D1 até Dn, escalares, tais que o x é igual a D1 vezes o vetor B1 e assim por diante, até Dn vezes o vetor Bn. Tá? E nós vamos verificar que esses Ds têm que ser iguais aos Cs. Ou seja, dessa forma, de fato, é um conjunto único. Tá? Como é que a gente faz isso? Nós vamos tomar essas duas equações, então, nós temos essa, e nós subtraímos uma equação da outra, ok? Então, se eu olhar para o lado esquerdo de ambas as equações, nós vamos ter x menos x. E do lado direito, nós temos C1 vezes o vetor B1 menos D1 vezes o vetor B1. Posso colocar o C1 menos D1 em evidência aqui, certo? E eu vou repetir nesse procedimento até que eu vou ter Cn menos Dn vezes o vetor Bn. Bom, do lado esquerdo, nós temos que o vetor x menos o vetor x dará o vetor 0, ok? E do lado direito, como os vetores de B1 até Bn formam uma base, segue que eles são Li, né? Se eles são vetores Li, significa que esses coeficientes aqui têm que dar 0, já que o lado esquerdo deu 0. Né? Então, isso aqui é 0, pois o conjunto, né, dos vetores B1 até Bn é um conjunto Li, linearmente independente. Tá? Então, isso implica que se o C1 menos D1 é igual a 0, que o C1 é igual ao D1. Isso vale para o C2 e para o D2 e assim por diante, até que nós chegamos no Cn igual a Dn. Tá? Então, mesmo que a gente suponha que existe um outro conjunto de escalares, a gente vai ver que, de fato, eles são iguais. Tá? Então, resumindo o que esse teorema diz, que se eu tenho uma base de um espaço vetorial V, então, para cada vetor nesse espaço vetorial, existe um único conjunto de escalares, tá? Se eu consigo escrever esse vetor x com uma combinação linear dos vetores da base. Então, vamos fazer um exemplo. Verifique que o conjunto dado pelo vetor 1 e 2 e pelo vetor menos 1 e 3 é uma base do R2, ok? Então, vamos observar o seguinte: se eu montar a matriz cujas colunas são formadas por esses dois vetores, nós teremos uma matriz 2 por 2. Se nós calcularmos o determinante dessa matriz, o que vai dar? 1 vezes 3 dá 3, menos 1 vezes 2, menos 2. 3 mais 2 dá 5, que é diferente de 0. Qual é a nossa conclusão? Que A é uma matriz, se eu chamar essa matriz de A, né? Eu não tinha dado nome para ela, nós temos que essa matriz A é inversível. Pelo teorema da matriz inversível, segue, né, que esse conjunto B, então, é uma base do R2.
pelo teorema da matriz inversível. Ok? Bom, e no item B, escreva o vetor x igual a menos 1 e 4 como uma combinação linear dos vetores de B. Então, esse tipo de exercício, na verdade, nós já tínhamos feito antes, mas é só, né, para reforçar que essa combinação será única, tá? Como é que a gente faz isso? Nós podemos montar a matriz completa, porque o que a gente quer, né, é encontrar qual vai ser o vetor aqui. No caso, eu vou botar aqui A vezes um vetor C, que vai dar o vetor X, certo? Ou seja, né, isso aqui é equivalente a essa equação aqui. Eu quero um C1 vezes o vetor 1 e menos 2, mais um C2 vezes o vetor menos 1 e 3, igual ao vetor X, ok? Então, nós colocamos a coluna aqui, as duas colunas, e na última coluna o vetor menos 1 e 4. Então, agora nós podemos escalonar essa matriz. A gente tem que zerar o número que está aqui embaixo do pivô 1. Então, nós podemos fazer a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, certo? O que vai dar aqui? Vou copiar a primeira linha. Aqui nós temos 0. Aqui nós teremos 3 menos 2 vezes menos 1, dá 3 mais 2, isso dá 5. E 4 menos 2 vezes menos 1, dá 4 mais 2, que dá 6, ok? Então, isso significa, pela segunda linha, que 5x2, ou melhor, C2, 5C2, já que eu chamei de C2 aqui, né? 5C2 é igual a 6, logo C2 é igual a 6 quintos. E da primeira linha, nós temos que C1 menos C2 é igual a menos 1. Ou seja, o C1 é menos 1 mais 6 quintos. Isso dá menos 5 quintos mais 6 quintos dá 1 quinto. Tá? Então, nós escrevemos esse vetor como uma combinação linear. Nós temos que o vetor x é igual a 1 quinto vezes o vetor 1 e menos 2, mais 6 quintos vezes o vetor menos 1 e 3, certo? E o importante, então, é que essa combinação é única, pelo teorema que nós acabamos de ver, ok? Passei um pouquinho do meu quadro. Bom, agora nós podemos então para a próxima definição. Suponhamos que B, de novo, formada pelos vetores de B1 até Bn, é uma base para o espaço vetorial V e que x é um vetor que pertence a V. As coordenadas de x com respeito à base B, então eu vou marcar aqui, as coordenadas de x com respeito à base B são os escalares tais que o vetor x é uma combinação linear dessa forma. Tá? E nós vamos representar através dessa notação. Então, se nós olharmos no exemplo anterior, o que nós temos? No exemplo anterior, nós tínhamos que esse vetor x, aqui faltou uma flechinha, né, para indicar que é vetor, ele vai ser aquele vetor que nós encontramos, 1 quinto e 6 quintos, certo? Que eram aquelas constantes que nós havíamos encontrado, ok? Nesse segundo exemplo, nós consideramos o vetor x igual a 1, 3 e menos 5 e a base canônica, E1, E2 e 3. Então, lógico que o x pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base canônica, certo? Então, nós vamos olhar para essas constantes. Essas constantes que estão multiplicando os vetores da base canônica serão justamente as componentes, então, do vetor das coordenadas do x na base E, certo? Logo, as componentes do vetor x são exatamente as coordenadas de x com respeito à base canônica E, ok?
Bom, agora vamos olhar para a matriz de mudança de coordenadas. Nós tomamos a base no Rn, então o conjunto formado por os vetores de B1 até Bn, e a gente vai considerar essa matriz PB, a gente denota, formada pela cada coluna dessa matriz são os vetores da base, tá? Então, lógico, né, a gente enxerga que a equação vetorial dada aqui, né, ela é equivalente a essa equação matricial, né? Por quê? Porque a maneira que está escrito aqui o vetor x, isso nada mais é que o produto da matriz, cuja cada coluna é um vetor desses b's, vezes o vetor de C1 até Cn, certo? Então, é exatamente isso que nós temos aqui, tá? Nós chamamos essa matriz de mudança de coordenadas de B para a base canônica do Rn, tá? Porque quando nós multiplicamos as coordenadas de x na base B por essa matriz, nós vamos obter, então, o vetor x no Rn, certo? Então, vamos ver isso voltando para o exemplo 1. Então, no exemplo 1, nós tínhamos essa base do R2, nós tínhamos esse vetor x e nós calculamos as coordenadas de x na base B, né? Então, quem é que vai ser a matriz PB? A matriz PB, ela é formada, então, cada coluna dessa matriz é o vetor da base, né? Então, aqui eu botei o primeiro vetor, aqui na segunda coluna eu coloco o segundo vetor. Pronto, essa é a matriz PB, né? E nós temos, então, que o x vai ser igual ao produto da matriz PB, que é a matriz de mudança de coordenadas, pelas coordenadas de x na base B, né? Vou botar aqui as coordenadas, então é 1/5 e 6/5, tá? Nós podemos visualizar isso geometricamente. Então, olha só. Vou colocar aqui os eixos do R2. Certo? E agora eu vou marcar onde é que está esse vetor x, igual a -1 e 4. Então, digamos aqui é -1 e 4. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Tá. Então, vamos marcar aqui esse ponto. Eu vou usar essa régua aqui para a gente poder deixar um pouquinho mais preciso, né? Não, peraí, deixa eu arrumar essa reta. Aqui, então, eu vou marcar aqui o vetor x. Tá? Tá aqui o vetor x, então, no R2. Deixa eu só, então, melhorar um pouquinho o desenho. Opa! Tá. Muito bem. Então, agora a gente marcou o vetor x, né? Agora, vamos marcar os vetores dessa nova base. Então, eu tenho o vetor 1, 2. Então, aqui é 1, 2. Tô marcando o vetor só com um pontinho por enquanto. Acho que esse aqui eu já vou colocar. Eu vou chamar de B1 esse vetor 1, 2, tá? Então, eu vou fazer aqui... Não, peraí. Podemos fazer um pouquinho melhor isso. Aí. Tá? Aqui tá o vetor B1. E agora a gente pode marcar o vetor B2. Tá? Então, só o vetor x eu marquei com um pontinho, só pra gente não poluir muito o desenho. Então, agora o vetor B2 é o -1 e 3. Vou pegar a régua aqui. O 3 tá aqui, né? Primeiro, vamos marcar. Não poluir o desenho. Então, -1 e 3 tá aqui. Tá? Agora sim. E nós marcamos o B2. Pronto. Então, só deixa eu colocar a legenda aqui no cantinho. Eu estou chamando de B1 o primeiro vetor da base ali, o vetor 1 e 2.
e o B2 é o vetor menos 1 e 3. Ok, então, agora esses dois vetores B1 e B2, eles vão formar um novo sistema de coordenadas. E a gente vai usar justamente essa direção desses vetores para desenhar os eixos, tá? Então eu vou aproveitar esses vetores aqui e eu vou ter novos... Opa, esqueci de pegar a régua. Eu vou ter novos eixos aqui, formando um novo sistema de coordenadas, tá? Então aqui está um eixo e aqui está o outro, tá? Então os eixos brancos eu tô usando a base canônica, né? E agora o eixo amarelo é essa nossa nova base B aqui, certo? E usando essa nova base, nós podemos marcar então as coordenadas de x nessa base B, né? Então, 1/5, se eu tomo aqui por base esse pontinho aqui é 1, opa, eu tô com a régua, esqueci. Esse pontinho aqui é 1, então 1/5 vai ser mais ou menos por aqui, onde eu tô marcando. Deixa eu pegar uma outra cor. Aqui, né, mais ou menos por aqui. E 6/5 vai ser mais ou menos por aqui. Um pouquinho maior que o B2 ali, né? Então, a gente pode marcar... Esse aqui vai ser... Claro que o meu desenho não tá maravilhoso, né? Mas aqui eu marco, então, as coordenadas de x com respeito à base B, tá? Então, só para ter uma ideia, né? Então, nesse novo sistema, a gente está criando um novo sistema de coordenadas com essa base, tá? Vamos agora a uma observação, então. O que nós tínhamos? Nós tínhamos que o vetor x pode ser escrito como a matriz de mudança de coordenadas vezes, então, as coordenadas de x na base B, certo? Bom, mas justamente as colunas dessa matriz de coordenadas, elas formam uma base para o RN, foi assim que nós definimos ela. Tá? Segue do teorema da matriz inversível que essa matriz ela é inversível. Então, se ela é inversível, significa que existe essa inversa, né? E eu posso multiplicar aqui dos dois lados da equação. Certo? Esse produto aqui vai dar a matriz identidade e assim nós obtemos essa equação aqui, né? O vetor das coordenadas de x na base B pode ser escrito, então, como a inversa da matriz de coordenadas vezes o vetor x, tá? Então, o fato de a gente possuir essa matriz inversa, então, nos diz que essa transformação de coordenadas é uma transformação bijetora, tá? E isso, na verdade, é válido não só aqui entre o Rn, né, como para qualquer espaço vetorial que tenha base, tá? Então, daí nós temos esse teorema. Seja B uma base de n vetores para o espaço vetorial V. Então, V é um espaço vetorial qualquer. Então, a transformação de coordenadas de x na base B é uma transformação linear bijetora de V em Rn. Tá? Esse tipo de transformação nós chamamos de isomorfismo. E o que caracteriza o isomorfismo é que todo cálculo feito em um espaço vetorial será válido também no outro espaço vetorial. Ok? Isso nós vamos usar, então, nesse exemplo 3. Então, o que nós temos nesse exemplo? Seja B a base canônica do espaço P2 de polinômios. Então, aquele espaço onde a gente considera os polinômios de até grau 2, né? E seja P um elemento desse espaço dessa forma. A0 mais A1 de T mais A2 vezes T quadrado. Tá? Então, lógico, né? O vetor das coordenadas de P na base B será simplesmente esse vetor. Tá? E esse vetor aqui, ele pertence ao R3. Então, nós estamos fazendo uma transformação dos elementos do espaço P2 para o R3. Tá? E essa transformação é um isomorfismo. Esse fato, então, vai nos ajudar a resolver esse item B. Então, o que diz o item B?
Primeira parte, mostre que os polinômios P1, P2 e P3 formam uma base do espaço P2. Feito isso, calcule o vetor das coordenadas desse novo polinômio P de T numa base, essa base que eu chamei de B1, então. P1, P2 e P3, a base formada por P1, P2 e P3. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, tomo esse polinômio P1. P1 é igual a 1 mais 2t menos 3t ao quadrado. Então, fazendo a mudança de coordenadas, nós temos que as coordenadas de P1 na base B, a base B que eu digo é a base do item A, né? Deixa eu voltar ali. Essa base aqui. Tá? Como é que era essa mudança de coordenadas? Esse vetor vai ser simplesmente formado pelos coeficientes do polinômio. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? 1, 2 e menos 3. E esse vetor pertence ao R3. Tá? Vou fazer a mesma coisa para o P2 e para o P3. O P2 é 1 menos 3t mais 2t ao quadrado. 1 menos 3t mais 2t ao quadrado. Então, nós temos que as coordenadas de P2 na base B são 1 menos 3 e 2. Que também pertence ao R3. Né? E por último, P3. P3 é 2 menos t mais 5t ao quadrado. Então, as coordenadas de P3 na base B são 2 menos 1 e 5. Tá? Então, nós temos aqui 3 vetores no R3. Né? O que nós temos que fazer, então, para verificar se eles formam, de fato, uma base? Como essa transformação é um isomorfismo, basta nós verificarmos se esses vetores aqui no R3 formam uma base para o R3. Para isso, nós podemos, então, definir a matriz formada por esses vetores. Então, aqui eu tenho 1, 2, menos 3. 1, menos 3, 2. 2, menos 1 e 5. E como é uma matriz quadrada 3 por 3, nós podemos usar o teorema da matriz inversível para verificar se esses vetores de fato formam uma base. Ou seja, nós vamos ver se a gente possui um elemento pivô em cada linha dessa matriz. Copiando então essa matriz, temos na primeira coluna 1, 2 e menos 3. 1, 2, menos 3. Na segunda, 1, menos 3 e 2. E na terceira, 2, menos 1 e 5. Só deixa eu conferir que tá ok. Isso aí, tá? Então, primeiro nós temos que zerar aqui os elementos abaixo desse pivô, né? Para isso, nós podemos trocar a linha 2 pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, eu copio a primeira linha. Aqui eu vou ter 0. Menos 3 menos 2 dá menos 5. E menos 1 menos 4 menos 5 também. Já podemos mexer aqui na terceira linha, né? Trocando ela pela linha 3 mais 3 vezes a linha 1. Então, aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 2 mais 3 dá 5. E aqui eu tenho 5 mais 6, 11. Temos agora esse segundo elemento pivô e nós temos que zerar o elemento que está abaixo dele. Então, o que nós podemos fazer? Trocar a linha 3 pela linha 3 mais a linha 1. Copiar a primeira e a segunda linha. Então, aqui vai dar 0. 0. 11 mais menos 5 dá 6. Bom, conseguimos, né? Nós temos essa matriz com um elemento pivô em cada linha, né? Portanto, sim, esses vetores formam uma base
né, nós temos que esses vetores P1, P2 e P3, esse conjunto de vetores formam uma base para o R3. Logo, o que nós temos? Como é um isomorfismo, os polinômios P1 e P2 e P3 formam uma base para o espaço P2. Tá? Então, primeira parte do exercício está feita. Qual é a segunda parte? Nós temos que verificar, calcular o vetor das coordenadas de P igual a menos 2, menos 9t, menos 13t ao quadrado, nessa nova base B1 formada por P1, P2 e P3. Tá? Então, para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular, né, quais coeficientes C1, C2 e C3 nós teremos para que P de T seja escrito como uma combinação linear de P1, P2 e P3. Tá? Aqui P3, né? Certo? Então, isso vai nos dar, a gente tem essa equação matricial, né? P1, P2, P3. Aqui, claro que eu estou escrevendo eles já na base B, né? Vezes o C1, C2, C3. É igual ao P, tá? Na verdade, então, deixa eu só corrigir aqui, eu estou escrevendo isso na base B, né? Tudo isso aqui eu estou fazendo na base B. Ok? É isso que nós vamos fazer, tá? Então, como é que era a nossa matriz? Eu vou ter que copiar aqui. Nós tínhamos 1, 2, menos 3, 1, menos 3, 2, 2, menos 1, 5. 1, 2, menos 3. E agora, esses eram P1, P2, P3. E agora, na última coluna, nós vamos colocar as coordenadas de P. O P é menos 2, menos 9 e menos 13. Menos 2, menos 9 e menos 13. Vamos escalonar essa matriz para a gente encontrar quem são esses coeficientes, tá? Então, vamos lá. Opa, não é igual. Só. Temos um pivô, a gente vai fazer o mesmo procedimento, né? O que nós fizemos antes? Nós trocamos a linha 2 pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Né? Então, isso aqui é a mesma conta, a gente só tem essa última coluna adicional aqui, né? Aqui tinha ficado menos 5, aqui também menos 5, e aqui então agora eu tenho menos 9, menos 2 vezes menos 2 dá menos 9, mais 4 também vai dar menos 5. E nós fizemos também essa troca da linha 3 pela linha 3 mais 3 vezes a linha 1, né? Então aqui deu 0. Aqui tinha dado, era 2 mais 3, 5, né? Aqui era 5 mais 6, 11. E agora aqui menos 13 mais 13 vezes menos 2 dá menos 13 menos 6, menos 19. Tá? Depois nós somamos a linha 3 com a linha 2. Então, aqui ficou 0, 0, 11 menos 5, 6, e agora menos 19 menos 5 dá menos 24. Tá? Podemos ainda, ó, dividir a terceira, ou melhor, né, multiplicar a terceira linha por 1/6, daí eu vou conseguir 1 aqui.
E a segunda linha por menos 1/5, né? Então vai ficar tudo 1 na segunda linha. Então aqui nós temos 1 e menos 24 por 6 vai dar menos 4. Pronto, agora basta a gente calcular os coeficientes. Já estou aqui com a matriz pronta, escalonada, então, o que a gente tira dessa matriz? Nós temos aqui, então, que 1C1 é igual, desculpa, 1C3 é igual a menos 4. Então, C3 já é igual a menos 4. O C1 mais C2 é igual a 1. Desculpa, de novo, C2 mais C3 é igual a 1. E agora sim, o C1 mais C2 mais 2C3 é igual a menos 2. Então, substituindo o C3 aqui na segunda equação, nós temos que o C2 mais o C3, menos 4, é igual a 1. Portanto, o C2 é igual a 1 mais 4, o C2 é 5. Né? E agora, substituindo o C3 e o C2 na primeira equação, nós temos C1 mais 5, mais 2 vezes C3, então mais 2 vezes menos 4, é igual a menos 2. Portanto, eu vou ter que o C1 vai ser igual a menos 2. Aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho menos 8 mais 5 dá menos 3. Então, vai ficar o C1 é menos 2 mais 3. O C1 é 1. Tá? Então, nós temos que o C1 é igual a 1, o C2 é igual a 5 e o C3 é igual a menos 4. Portanto, as coordenadas de P nessa nova base B1 são 1, 5 e menos 4. Pronto. Com isso, nós encerramos essa aula, então. Muito obrigada!